Olá, amigos! Agora nós vamos apresentar a vocês a terra das pirâmides e dos faraós. A República Árabe do Egito está localizada ao norte do continente africano. Este país tem suas fronteiras ao oeste com a Líbia, ao sul com o Sudão e a leste com Israel. Seu idioma oficial é o árabe egípcio e a moeda local é a libra egípcia. Com uma população de cerca de 104 milhões de habitantes, este país surgiu de pequenos aldeamentos no vale do rio Nilo há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Muito do que sabemos hoje sobre ideais e conhecimentos sobre o homem advém deste país. Para se ter uma ideia, no Egito foi desenvolvido o primeiro tipo de governo nacional no mundo. Assim como na religião egípcia, eles foram os primeiros a enfatizar a existência da vida após a morte. Isso sem falar em sua contribuição na arte e literatura, e também a introdução à arquitetura de pedra e assim o primeiro tipo de papel, à época o papiro, para registrar seus textos e a contabilidade do Império Egípcio. As grandes pirâmides, algumas ainda de pé, construídas por volta de 2.550 anos antes de Cristo, nos permitiu acessar alguns aspectos da cultura e religião do Egito Antigo. Sua escrita era baseada nos hieróglifos. A religião cultuada na civilização egípcia exercia forte influência. Eles eram politeístas, isto é, cultuavam vários deuses, tendo como culto um deus em cada campo específico de suas vidas. Eles acreditavam que os deuses estavam ligados a todas as atividades humanas, seja do seu nascimento até a sua morte. Cada cidade ou região adotava uma divindade especial. Horus, o deus do céu, é filho de Ísis e Osíris, representa a luz. Ele era retratado por um homem com cabeça de falcão, e sua função era garantir o nascimento dos dias. Anubis, por exemplo, era retratado com a cabeça de chacal e corpo humano, e sua função era guiar ou conduzir a alma dos mortos no submundo. A mitologia egípcia é riquíssima em história e deuses. Perto do Cairo, o culto se fazia ao deus Ra, o deus do sol, para os egípcios, o responsável pela criação do mundo. Em sua região importante, também se cultuava Amon, deus do ar e fertilidade. Os próprios faraós, nomes dados aos antigos reis no Egito, eram considerados deuses vivos. Outro aspecto marcante do culto egípcio envolve a ressurreição e a preparação dos mortos para outro nível ou plano. Os povos egípcios acreditavam que sem um corpo íntegro para se enterrar, a alma do morto não poderia entrar na vida eterna, e para isso praticavam a chamada mumificação. E essa cerimônia é diretamente ligada ao deus Osíris, que após ser traído por seu irmão Sete para obter o trono, ele renasce do além e se torna o senhor da vida após a morte e juiz dos espíritos. Ao passar dos anos e séculos, com as constantes invasões estrangeiras, um pouco dessa história acaba se perdendo e sendo sincretizada a outras religiões, como a grega, por exemplo, e também a incorporação de outros elementos do cristianismo durante a anexação com o Império Romano, que por sua vez, por volta do século IV, os últimos templos aos deuses egípcios são demolidos. O Egito hoje tem como principal atividade econômica a extração do petróleo, além do ferro e fosfato. O país tem também uma forte produção de artigos têxteis e alimentos. Mesmo com pouco desenvolvimento econômico, o país consegue se manter como a segunda principal economia do continente africano, sendo superado apenas pela África do Sul. O Parque Industrial do Egito se encontra aglomerado na região metropolitana da capital do país, Cairo. Outra área que detém um parque industrial está próxima da cidade de Alexandria, zona do Canal de Suez e Assua, no qual o principal produto é o fertilizante. Embora ainda baixo, o índice de desenvolvimento humano vem crescendo nos últimos anos. Hoje, eles ocupam a posição 116 no ranking geral. O Brasil, por sua vez, está na posição 84.
Por toda sua história e riquezas naturais, o Egito é sim um dos principais pontos turísticos no mundo, sendo que em 2018 foi o 34º país mais visitado, recebendo cerca de 11 milhões de turistas internacionais, o que rendeu-lhes a arrecadação de 11 bilhões de dólares. No ano de 2020, o país foi o 63º maior exportador mundial, tendo arrecadado mais de 30 bilhões de dólares. E fica na 41ª posição como maior importador, importando cerca de 78 bilhões de dólares. Mesmo envolto numa triste e infindável crise política, é uma civilização que hoje preza em preservar seus laços ancestrais e enfrenta com muito fervor as dificuldades da modernidade e globalização.